Estamos de volta para um tópico muito especial, muito mesmo. Na verdade, toda uma disciplina de conceitos de linguagens de programação é uma disciplina de semântica de linguagem de programação. E neste vídeo em particular, nós não vamos esgotar o assunto. É mais colocar as peças na mesa. Lembrar e reforçar qual que é o jogo que estamos jogando, o que há por trás, os princípios do que estamos fazendo. E é só um início, na verdade. Durante toda a caminhada, que na verdade já começou e continua, é um processo para entender ou para aprofundar nessas ideias. As ideias de o que é semântica, qual é o jogo que se passa. Bom, eu vou falar aqui em polos da experiência. Tá? Um polo que eu vou chamar de humano, em contraste com o que eu vou chamar formal, que eu poderia chamar de máquina, né? Esse humano é o campo da cognição humana, da própria experiência humana, das intuições ali envolvidas. E do outro lado você tem uma máquina, um formalismo, regras, regras, regras. A chave aqui são as regras. Então, são esses dois polos, né? O polo humano aqui um círculo e o polo formal isso é um quadrado, né? Mas um quadrado rotacionado. Bom, o polo humano é a fonte do mistério e onde tudo começa e onde tudo termina, né? Vamos discutir aqui amplamente. Primeiro, na figura, eu quis indicar que ele é tudo. O polo chamado formal, na verdade, é um cantinho da experiência. Né? São momentos da experiência do todo, onde você reconhece as regras, né, os formalismos. Mas não quer dizer que ele esteja fora, ele faz parte de um todo que é isso que vem da intuição, da percepção, da cognição humana. Mas que aqui nessa figura é ilustrada como isso que tudo abrange. Só que a gente não vai dar conta, né, de ficar tão genérico. Então vamos pensar depois que realmente esse polo é algo, é um extremo de uma outra coisa, o extremo do formal, tá? Então, embora eu tenha regras para o que é um laço numa linguagem de programação, uma repetição, o que é um array, o que é um ponteiro, o que é uma mônada, o que é, enfim, conceitos e conceitos, né? Tudo começa e termina na intuição. Começa no sentido de que eu estou sempre ligando novas intuições a antigas intuições, fazendo conexões nessa rede de intuições. E é o fim porque quando eu estou aprendendo algo novo, algo que eu não conhecia, no fundo eu estou querendo achar uma intuição, né? Eu estou construindo uma intuição. É o meu alvo final em semântica, é um novo sentido, é aprender a conhecer um novo sentido, uma nova intuição, tá? Então é raiz, é início, é o fim, é o plano de fundo, né? Esse plano de fundo onde as coisas acontecem. Então, existem muitas palavras que dizem pouco, porque, como sempre, palavras são aqui do formal, né? A todas elas corresponde uma experiência. Então, eu tenho uma intuição de intuição, uma abstração de abstração, um conceito de conceito. Esse que é o jogo difícil, né? Mas, enfim, se eu tenho a palavra conceito, eu tenho uma intuição de conceito, né? O que é o conceito de conceito? É difícil, é desafiador. Por quê? Porque o ser humano, quando ele está mais objetivo, quando ele está mais numa coisa que ele vê, que ele explicita, ele está mais confortável porque aquela explicitação toma conta, né? A imagem, a palavra, parece que elas que carregam, mas na verdade é um todo. Para cada palavra existe, para cada palavra, cada símbolo, cada programa, existe uma intuição associada ali pelo
plano de fundo. E, na verdade, ela que segura tudo, né? Ela está associada, ela conecta, ela liga, mas ela que sustenta nessa subjetividade. Então é o que eu chamei de herói do plano de fundo. Quer dizer, quem carrega o piano, quem sustenta, mas não leva fama. Ela está escondida do próprio sujeito, ela está na subjetividade do sujeito, atuando ali por trás. E é é ali que acontece o entendimento, é ali que acontece o dia a dia, né? Mas é subjetivo, é cada um, é opaco, né? É uma coisa meio oculta, digamos assim. E é o mistério aí dessas palavras, né? Cognição, conhecer, conceber, né? Receber, conceber, perceber. O latim lá, ele é feito como peças de quebra-cabeça aqui. O co é junto, né? Conceber é junto, são duas coisas juntas, né? Bom, então não estamos respondendo nada, estamos botando as peças na mesa. No polo formal, que a gente já viu, na verdade, é um cantinho da experiência, né? A experiência do formal é uma experiência que é permitida pela intuição de formal, né? Mas vamos ver como uma coisa independente. Por quê? Porque ela, de alguma forma, tem uma aparente vida própria. Se eu escrevo um texto, uma equação, um teorema, se eu faço um programa, eu posso, enfim, até morrer. Esse programa, de alguma forma, criou vida própria. Ele existe independente de mim, entre aspas, né? Se a humanidade acabar, isso tudo vai ser matéria como qualquer outra caótica, né? A ordem que ali está e que faz acontecer a computação, a matemática e tal, depende de uma intuição que dê vida àquilo, né? Mas alguém vai dizer, mas se é um robô, o robô vai ficar funcionando milênios, né? Eis a questão, né? Eis a questão. Mas vamos pensar aqui na grande coisa. O ser humano, só intuição, é como se fosse só uma perna. Ele precisa dessa perna formal como uma ferramenta de rigor, porque ali tem regras, ali tem uma mecânica que, enfim, o mundo é meio mecânico, né? As coisas são mecânicas. Você põe um livro em cima da mesa, existe, existe uma lógica de que o livro não cai, né? Que tem a ver com a gravidade, mas tem a ver com essa questão de o conceito de superpor, de pôr por cima, né? O livro em cima. Enfim, tudo isso acontece, tudo isso quando o ser humano precisa pensar, ele precisa representar tudo isso e pensar sobre isso. Então daí vem a matemática, e as próprias línguas naturais, elas são recursos de formalismo também, né? Não é só a lógica e a matemática. Você pode fazer formalismo com português, né? E aqui no nosso caso, com as linguagens de programação. Tá? Então, o drama é esse. Eu tenho uma intuição de uma coisa que eu quero que uma máquina faça e o meu caminho para que isso se realize é uma linguagem de programação. É a minha transferência de minhas intuições para uma realidade material, formal e com regras. Esse é todo o drama, tá? Agora, falando de computadores, vamos olhar mais de perto. Vamos botar uma lupa aí e começar a diferenciar mais. Vamos falar de dois subpolos. Um que eu chamo de semiótica, que são os signos, que são as palavras que estão escritas no programa, os símbolos, os ícones, não só no programa, na própria máquina, no teclado, nos botões, tá? É cheio disso. E isso é muito importante para o polo humano. Faz toda a diferença para o polo humano ver uma tela, uma interface, né? E ali tem palavras, aquilo muda, aquilo ali é fonte de sentidos também para o humano. Mas não para a máquina. A máquina não vê, ela não entende palavras, ela já tem uma outra coisa que chama operação, que aí é a realidade, é a máquina funcionando. Que para o humano também vale. O humano vai se ligar nos dois ao mesmo tempo, alinhados e superpostos. Tá? Então aqui está o jogo da semântica. O semiótico e o operacional.
As palavras da interface, elas falam para o humano, tá? E ao mesmo tempo, o comportamento, o vai e vem, o, o comportamento observado dos efeitos, do antes e do depois. O antes e o depois. Isso é observado e também faz sentido. Então eu vejo uma calculadora com o botão de somar. Eu faço 2 mais 3, aparece 5. Além do símbolo do 2, o símbolo do 3, o símbolo do mais, o símbolo do igual, eu vejo acontecer 2 e 3 virarem 5. Eram antes 2 e 3, viraram depois os 5. Eu aperto o botão de enviar e a pessoa me liga dizendo que recebeu. Então não é só porque tem escrito enviar, é porque eu observo o efeito e o efeito é coerente. São duas coisas superpostas, alinhadas. As duas dizem que fazem a mesma coisa e elas parecem que estão fazendo a mesma coisa. Então reforça o sentido. Tá? Ao mesmo tempo, eu quero moldar. Ao mesmo tempo, eu quero construir novas linguagens. Ao mesmo tempo, eu quero construir novas interfaces mais perto do que eu penso. Já discutimos isso, né? De que a melhor linguagem é uma linguagem que a gente constrói para estar mais perto do que a gente pensa. E a gente faz isso construindo os compiladores, construindo os interpretadores, portanto, moldando as respostas, moldando o entrar e o sair, e construindo também os programas, né? Isso vale não só para a linguagem, vale para programas, mas construindo as interfaces ou construindo a sintaxe, né? A semiótica, que são os signos, né? Então, eis o jogo como um todo. São 3 polos aí, vamos dizer assim, alinhados: a intuição, a representação semiótica e a operação. E eu vou provocar aqui a constatação desses 2 polos, o semiótico e o que eu estou chamando de operacional, que é a funcionamento, né? Com uma calculadora. Eu vou, mas para ficar rápido, e eu vou pensar que é uma calculadora binária que tem números, os números 0 e 1, obviamente, e a soma apenas, e o igual. Então, eu posso fazer contas binárias aqui de somar. Tá? Poderia ser uma calculadora comum, mas aí os passos que eu vou mostrar para frente ficariam muito mais demorados. Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma drenagem semiótica, que significa o seguinte: a máquina por dentro é igual, a calculadora é igual. Eu só mudei o lugar dos botões e os signos. Eu tirei toda a parte semiótica e fiquei só com o operacional. E o que eu vou mostrar para vocês agora é que eu, humano, posso me conectar com o operacional sem o semiótico. Primeiro eu vou sentir que o semiótico faz falta. Esse é um dos pontos. Quer dizer que ele, para mim, eu, humano, ele é importante. Mas para a máquina não mudou muita coisa. A máquina nem vai sentir. O fato de eu ter o desenho do zero e passar a ter um emoji, para a máquina não mudou nada. Isso indica que a semântica para a máquina é diferente que a nossa. Para a nossa, os símbolos modificam tudo, mas para a máquina, estritamente, na hora que a gente implementa, ela vê menos. O mundo dela é um mundo menor do que a gente tem e que a gente às vezes projeta que ela tenha também. Ela não tem o nosso mundo. Tá? E parte disso aí é entender que o semiótico não conta para ela e que a gente tem que explicar tudo, que implementando, programando. Então, a questão é a seguinte: eu posso usar essa calculadora? Posso, eu posso. Já tem uma dificuldade, mas como é que eu vou começar? Eu vou começar a descobrir pela operação, pelo antes e depois, apertando botões, eu vou saber. Então, primeiro eu vou descobrir os algarismos. Como é que eu vou descobrir os algarismos? Eu vou apertar os botões e aqueles botões que aparecem o resultado são algarismos. Por quê? Porque o mais e o igual não aparecem ali. Então eu já descobri que os meus algarismos, eu não sei quais exatamente, mas os algarismos são esse triste aqui, esse desesperado aqui, e esse envergonhado, né? A bochecha vermelha aqui, ele tá meio envergonhado. Tá? Agora, quem quer zero e quem quer um? Bom, eu já sei que os outros dois, né? Esse surpreso aqui e esse brincalhão aqui, eles são o mais e o igual. Bom,
eu vou sair apertando, eu vou descobrir o mais de 1. Como é que eu vou descobrir o mais de 1? Quando eu apertar o 1 com mais, vai aumentar aqui os números. Porque 1 mais 1 vai dar um 0. Se eu apertar mais com 0, o 0 não muda nada. Se eu apertar o igual também não muda nada. Então, o único que vai expandir aqui é alguma operação do 1 e do mais. Bom, eu já sabia que... Aí eu vou descobrir... Eu vou apertar um desses dois com um desses dois, né? Um dos algarismos com um dos algarismos e com um dos operadores. E a combinação que expandiu foi essa. Então, portanto, o algarismo é 1 e o operador é mais. E aí, por exclusão, agora eu sei quem são os outros, tá? Mesmo que fosse uma calculadora decimal com 4 operações, isso ia demorar muito mais, mas também dá para ir deduzindo quem que é o zero. É muito mais trabalhoso, mas começando pelo zero, depois descobrir quem que é. Enfim, o ponto aqui isso é um exercício, é uma especulação, né? Um exercício hipotético, mas não é inverossímil, né? É bem verossímil de que a gente se liga nos resultados, independente de se está mostrando ou não, tá? Então, aqui resumindo essa experiência, a gente está constatando, primeiro, um alinhamento no dia a dia entre ação e signos. Só que os signos falam apenas ao humano, eles não falam para a máquina, para a linguagem de programação. Tá? E aí, fazendo essa drenagem, a gente se aproxima do ponto de vista da máquina, da linguagem. Tá? O que seria a drenagem semiótica de um programa? Imagine que você troca um programa pequeno, por exemplo, aquele adivinha um número, né, que é um clássico. Troca o adivinha um número tudo por emojis. Então, você perde o sentido, o semiótico. E aí que tá. Como é que você descobre o sentido? Ainda dá para descobrir o sentido observando o funcionamento. Isso é o que está por trás do que a gente vai ver agora já na reta final, que é uma técnica de escrever a semântica. É uma metalinguagem. Será que eu consigo criar uma linguagem para explicar esse jogo? Né? Então eu quero uma semiótica e uma operação que explique isso tudo esse próprio processo, uma metalinguagem para expressar a semântica, tá? É a semântica de semântica, tá? Esse é o jogo da semântica formal. Então nós temos duas escolas, claro que tem uma terceira que não interessa muito aqui. Eu vou falar da semântica operacional e a semântica denotacional. Eu vou dar o princípio rapidamente. E toda a nossa disciplina vai ser para entender que nesse jogo de entender o que é uma linguagem, o que é um laço, o que é um condicional, o que é uma mônada, o que é um módulo, o que é um número, que numa linguagem de programação, muito além das minhas ideias que eu projeto, até porque eu vejo os signos, eu tenho que buscar um rigor de descrever, porque é o rigor que eu vou ter quando eu faço o compilador. É o que eu deveria ter quando eu faço o compilador. É o rigor que eu deveria ter quando eu faço o interpretador. Quando eu construo um compilador, um interpretador PostScript em C, eu estou explicando para a máquina o que é o PostScript a partir do C. Quando eu crio um compilador C em linguagem de montagem, eu estou explicando o que é a linguagem C, a semântica da linguagem C, em programa, em linguagem de montagem. Tá? Então, nós precisamos de uma linguagem que não seja a linguagem de montagem, que não seja o C, uma linguagem formal para explicar o que é uma linguagem de programação. Então, a escola da semântica operacional, o princípio é o seguinte: o sentido da computação, o sentido de cada elemento, o sentido é a forma da mudança. Ora, até retomando, a gente viu que o léxico são as palavras.
né? A gente viu que o sintático é a forma das sentenças. É a forma, é o layout de como combinar as palavras nas sentenças. E agora a gente vai ver que o sentido é a forma de mudar. Mudar o quê? O que que muda? Os valores das variáveis e a próxima instrução a ser executada. Tá? A próxima instrução a ser executada, que é o fluxo de controle, geralmente é a próxima instrução uma linha abaixo. Em quase todas as linguagens tem essa ideia de uma linha abaixo, né? Mas você pode voltar como quando você tem um laço, você pode pular quando tem um condicional. Então, isso aqui a gente tem que lembrar que isso tem a ver com mudar a própria execução do programa. Mas vamos deixar isso no plano de fundo e vamos pensar no principal, as variáveis. Como é que a gente muda as variáveis? Tá? Então, essa mudança nas variáveis, o antes e o depois das variáveis, muito no toco, assim, muito basicamente isso, esquecendo todo mais, mas só olhando como muda as variáveis, isso é a verdade, isso é o sentido. Tá? Isso está onde? No ambiente de referenciamento. Né? Nós vamos ver dois tipos de ambientes de referenciamento, o dinâmico e o estático. E aí a gente vai ver como muda o sentido, muda a semântica da linguagem. Né? No aspecto do escopo, veremos os escopos. Mas não é só isso, né? Não é, esse é um exemplo, tá? Mas então fica aqui essa ideia. Quando eu começo a entender uma coisa, observando o antes e o depois, os efeitos, de alguma forma eu estou atrás de uma semântica operacional. Foi o que eu fiz com a calculadora. Observando o antes e depois dos emojis, eu entendi o sentido. Isso é uma semântica operacional. Já a outra escola, a escola da semântica denotacional, eu fiz aqui o Alan Turing, né? E para ser justo, eu devia ter posto o colega, um conhecido dele da mesma geração, conhecido, assim, eles são da mesma geração, o Strachey, né, o britânico lá, que é o pai da semântica denotacional nos anos 60. Bom, denotar é desnotar, tirar a notação. Então, o que é denotar abacaxi? É uma função, vamos pensar assim, bem lato sensu, bem frouxamente em função, tá? Entre a string abacaxi, entre a palavra abacaxi, o signo abacaxi e a ideia de abacaxi, tá? O abacaxi de verdade. Aqui, limitadamente, eu usei outro signo, né? Aqui eu estou usando dois signos, né? Mas do lado de cá é mais próximo por ser uma imagem, né? Mas eu tive que botar aqui um abacaxi de verdade saindo da tela do computador aí, tá? A mesma coisa que a palavra Alan Turing, né, remete à pessoa, né? Muito bem, isso é desnotar, é sair da notação, que são os nomes, né, são as palavras, são os signos, para as coisas. As coisas ou as ideias das coisas, vamos chegar lá. Né? Agora vamos dificultar aqui um pouco a nossa vida com o 4. Se eu escrevo 4, isso me leva para onde? Problema, 4 é uma ideia abstrata. Então, quando eu falo aqui, ó, nesse slide tem 3 setas. Onde é que está o 3? Né? É aquilo que a gente já viu lá. Tem um polo aí que é o polo das intuições. Né? Eu tô jogando para lá. Na experiência humana, de estar frente a esse slide, tem alguma coisa que fala 3. Uma intuição de 3 que aparece. Né? Então, aqui eu tenho 4. Então, por isso que eu fiz esse desenho num círculo, que eu estou com ideias abstratas. Eu estou buscando desnotar, esse desnotar está me levando para o abstrato, para o mental, para o humano, tá? Para o intuitivo, é por isso que está dentro de um círculo. Então, esse 4 aqui agora está entre aspas, né? Porque ele é uma string, né? Ele é uma representação.
Então existe o 4 escrito, o desenho do 4, né? Por isso que está ali no quadrado girado, né? Por isso que está como uma coisa formal. Eu estou saindo da sintaxe, da representação do 4 e mapeando isso na abstração, na experiência humana do 4. Complexo, né? Mas é um pouco o que acontece em tudo, né? Abacaxi é um signo formal. Alan Turing, as palavras são signos formais. Eu estou buscando a intuição, na verdade, de abacaxi, de Alan Turing. Embora eu esteja na frente de um abacaxi real, eu esteja no supermercado comprando abacaxi, mesmo aquelas coisas, elas não fariam sentido se eu não tivesse também a intuição, né? Então, qual que é o problema em programação? Eu quero entender o que é um laço, eu quero entender o que é uma mônada, eu quero entender o que é um módulo, mapeando cada item sintático na linguagem com abstrações rigorosamente corretas. Eu quero mapear tudo que está escrito ali em abstrações. Só que aí, onde é que eu vou achar abstrações se eu estou no subjetivo, se eu estou na experiência de cada um, né? Aí não tem muito como, a gente vai ter que recorrer à matemática. Nós vamos dizer que nossos conhecimentos de matemática, que também têm um formalismo, não são abstrações soltas, elas são ancoradas numa linguagem matemática, nos livros, que a gente, nas aulas que a gente frequentou de matemática, tá? Tudo isso está compondo as abstrações, tá? E eu vou dizer que em computação a gente tem muito mapeamento não rigoroso, tá? Aqui faltou um S. Mapeamentos não rigorosos. Por exemplo, os números naturais, inteiros e reais em computação versus em matemática. São mapeamentos que a gente gostaria que dessem certo. Eles dão certo, né? Em boa parte. Mas veja, o que é que tem na realidade? Na realidade eu tenho registradores numa máquina. Registradores inteiros, registradores de ponto flutuante. E eu projeto sobre eles abstrações de números reais, de números inteiros. Mas essa projeção é meio furada, ela não é total, né? Os números na matemática são infinitos, no computador não são. Então começa a haver aí uma dualidade, uma díade. São duas coisas: a máquina, lá, né, o formal, e eu aqui no meu mundo humano abstrato, no meu polo humano abstrato da experiência, projetando sobre essa máquina ideias de abstração. É aquele caminho de cima para baixo lá, que tem que ser o melhor possível, né? Outro problema são funções na matemática e funções da computação. Tem função na computação que nunca retorna, por exemplo, se eu faço um laço infinito, onde é que existe isso na matemática? Quando eu projeto sobre a máquina as funções da matemática, tem muita coisa que dá certo, coincide. Mas tem umas regiões que a gente finge não existir, que a gente faz vista grossa, os pontos cegos, que aí que é o problema, que aí que a semântica fura, né? Incorretamente feita. A gente vai buscar fazer a mais correta possível. Então, uma função que lá dentro tem um laço infinito, é uma função que nem retorna. Onde existe isso em matemática? Em matemática, funções são atemporais, são ideias, sabe? É alho e óleo, é água e óleo, né? Água e óleo, são duas coisas. Bom, o melhor que a gente pode fazer é buscar aqui mapeamentos mais rigorosos para funções em computação, né? Vamos buscar mapeamentos mais rigorosos, mais próximos. E aí nós vamos ter que estudar essa matemática que se aproxima da computação, que é mais fidedigna à computação, que a gente não estuda muito. Então nós vamos voltar a falar em cálculo lambda, o que é isso, não vou explicar agora. E aí dentro do cálculo lambda, que é uma ideia puramente matemática, a gente vai conseguir alinhar bastante coisa com a computação. As funções recursivas na matemática funcionam bem, aí coincide muito melhor com a recursão na computação. Vamos
falar de uma coisa, de um personagem aí chamado ponto fixo. Isso tudo é semântica denotacional, tá? Então, se na computação eu tenho uma coisa de nunca retornar, não existe um conjunto em um domínio. O domínio aqui é um conjunto que é o ponto de partida de uma função, né? Toda função tem um conjunto domínio e um conjunto contradomínio. E dentro do contradomínio tem a imagem. Todo mundo estudou isso. Então, no domínio, eu tenho que ter a possibilidade de ter uma coisa que nunca retorna, uma coisa que é tipo um valor que não existe. Então, por exemplo, a gente vai construir domínios que tem lá isso representado. Põe lá um símbolo que é equivalente a um programa que nunca retorna. Então, veja que é um conjunto bem mais complexo do que esse conjunto que a gente está acostumado em matemática tradicional, matemática canônica, né? Bom, lembrando alguns princípios. O professor de chinês me ensinando inglês. A gente sempre conhece o novo a partir de algo que a gente já conhece. Então, se eu já sei a linguagem de montagem, quando eu faço um programa, um compilador C, eu estou explicando o que é C, digamos que eu não conhecesse C, a partir do que eu já conheço, que é a linguagem de montagem. Quando eu faço um interpretador PostScript em C, digamos que eu já conheço C, eu estou conhecendo uma coisa nova, eu estou explicando uma coisa nova a partir de algo que eu já conheço, que é o C. Então, uma semântica nova vem sempre de uma semântica já conhecida, tá? Então, se eu vou aprender chinês com um professor chinês que não fala português, eu não falo chinês, ele não fala português, mas digamos que a gente fala inglês. O inglês é de onde vai brotar o meu chinês, né? É o ponto que eu tenho para começar. A outra coisa que um pouco eu já esbocei aqui são duas correntes. Às vezes, entender aqui em cima é entender como é lá embaixo, tá? Então, dos signos, de como as coisas funcionam por baixo, eu formo um sentido mais abstrato. A abstração surge de uma compreensão das coisas lá embaixo, baixo nível de abstração. Essa não é a figura ideal, né? A figura ideal seria de camadas de abstração. E o inverso, eu posso entender o que está lá por baixo a partir do que eu já tenho aqui, né? A partir de abstrações que eu já conheço, eu projeto, que é onde tem um problema, né? De projetar números matemáticos, de projetar funções matemáticas, é daqui, que aqui não deu muito certo, né? Aqui você tem que selecionar abstrações mais precisas para projetar aqui, né? Quando você constrói a linguagem, quando você constrói a operação. Então, às vezes, entender por baixo dos panos fica natural, entender o conceito abstrato. E às vezes é o contrário, às vezes a partir da abstração a gente tenta entender. Então eu vou fazer isso aqui com, por exemplo, com continuações. Quando a gente for entender estruturas de controles, eu vou vir primeiro com a abstração de continuação e eu vou entender várias situações, várias operações, né? Laço, exceções. Esse é o movimento de ter uma abstração que resolve várias situações aqui. E nós já fizemos um pouco o caminho inverso, por exemplo, quando a gente for entender static. Para quem conhece o layout de memória, conhece a área estática, é fácil explicar o static, até ao pé da letra, né? Você está fazendo uma alocação estática. E aí o conceito fica evidente que cai em cima na linguagem. Eu estou aqui no C, eu vejo estética, eu imagino a memória e eu entendo o efeito. Eu entendo o sentido, a semântica. Mas pode ser de cima para baixo também, como a maioria dos livros de C que não querem explicar a memória. E não estou criticando, né? Eu acho que é natural isso. É natural que a gente tente viver no mundo do C no seu nível de abstração. Então, aí você pode usar alguma metáfora, justamente. Você vai articular o C com a experiência da pessoa.
conhecer o sentido ali no polo humano, são interconexões com um bocado de mecânica que a gente tem da experiência. Então, por exemplo, eu vou explicar, eu estou especulando aqui, eu vou explicar que quando eu faço uma variável local ser static, ela se transforma num canal de mensagens entre diferentes chamadas da função. Então a função, uma chamada que termina, escreve ali e a próxima que vier vai poder ler o valor que foi escrito. Ela persiste entre chamadas. Então é uma outra forma de explicar, no fundo é equivalente, claro, mas é outra forma de explicar, eu não tenho que falar da memória exatamente. Então terminamos aqui, como eu disse, apenas pusemos as peças na mesa, apenas problematizamos isso que é bem difícil de entender, que é o sentido em computação, o sentido em linguagem de programação, a semântica, de onde ela vem da semiótica dos símbolos, que aí fala muito ao humano, mas no fundo a gente está querendo traduzi-la para a máquina, seja quando a gente faz o compilador, interpretador, a gente está sempre traduzindo uma semântica, tá? E vamos estender isso para aplicativos. O que é o Twitter? O que é o YouTube? O que é o Facebook? Né? O que é um jogo? O que é um Minecraft? Quem faz o aplicativo está traduzindo, né? Vamos pensar o Twitter, o que é postar, né? Você vai traduzir o que é postar ali no seu código, sei lá, em PHP ou o que for, né? Em Ruby on Rails original, né? O Twitter original. Você está traduzindo essas intuições de postar, de dar like, você está traduzindo em Ruby, em PHP, enfim. Então, esse é um pouco o drama. Você tem as suas intuições, mas no fundo você tem que traduzir isso para uma máquina. No caso de linguagem de programação, você vai traduzir isso num compilador, num interpretador, ou você vai usar um formalismo, né? E aí vem a semântica operacional e a semântica denotacional, que a gente não viu, na verdade. A gente só entendeu os princípios. Então, essa é uma mensagem que começa agora e que se estende, se estende, se estende até o último tópico da disciplina. Então, vamos em frente aí, vamos continuar com a nossa jornada. Até a próxima.